Graças a Deus, irmãos. Bom dia. Bom que você veio. Acho que hoje eu estou tremendo mais do que nos outros dias. Faz parte. Irmãos, eu gostaria de só falar algumas coisinhas aqui para vocês rapidinho, antes da gente ir para a palavra. Eu não sei se todos sabem, né? A gente sempre tem pessoas novas aqui conosco, mas eu não sou pastor, mas fiz todos os procedimentos pastorais, né? Faculdade, corremos atrás, tudo, e só não cheguei a ser ordenado, mas estou aqui com a responsabilidade de transmitir a palavra de Deus para o seu coração. Deus falou poderosamente comigo. Por que eu estou dizendo isso para você? Para que você saiba que esse púlpito tem um dono chamado Jesus, e tem alguém responsável por esse púlpito aqui, que é o nosso pastor Manuel. Então ele me deu essa responsabilidade. Então é de responsabilidade de Deus e responsabilidade dele. Quem ele coloca aqui em cima para ministrar a palavra para as suas ovelhas. Então saiba que é alguém responsável, é alguém que tem compromisso com Deus, que está aqui, e Deus vai falar com você assim como falou comigo. Então que você esteja, não sei se você percebeu, os louvores foram todos programados para preparar o seu coração, para preparar o nosso coração, para que nós pudéssemos ter realmente um coração hoje sensível àquilo que Deus vai falar conosco hoje. Eu espero que você esteja com o coração totalmente sensibilizado por aquilo que Deus vai falar com você hoje. Deus ele vem falando comigo há um bom tempo aí sobre a necessidade de um avivamento para as nossas vidas. E o tema de hoje é exatamente isso, avivamento. Acredite, Deus precisa que eu e você nos tornemos avivados, para que a obra dele se complete em nós. E nós vamos ver alguns passos aqui, alguns versículos bíblicos, para que nós possamos entender que há de verdade a necessidade grita em nós de um verdadeiro avivamento, para que a nossa jornada cristã, ela continue com êxito. Amém? Eu espero que você entenda, e eu espero que você esteja com o coração desejoso assim como eu estou, para que Deus venha avivar as nossas vidas. Os tempos não são fáceis. Para você entender esse contexto aqui, o povo de Judá vivia um período difícil, um período onde que a área política estava defasada, a vida espiritual defasada, a imoralidade estava defasada. Então vem um profeta e ele entende tudo aquilo, e ele começa a ter um diálogo com Deus. Ele quer entender o porquê de tudo aquilo, e porquê que Deus não acaba com aquela situação, e Deus promete que vai usar uma nação contrária, nações que são inimigos deles, para poder corrigi-los, e isso faz parte da vida. Quando nós não entendemos aquilo que Deus está fazendo conosco, isso é perigoso, porque muitas das vezes Deus usa até os nossos inimigos para nos corrigir, e Deus quer falar conosco hoje exatamente assim. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei qual é o seu problema hoje, a sua dificuldade, mas de uma coisa eu sei: Deus te chamou aqui hoje para avivar a sua vida, para derramar do seu Espírito sobre a sua vida, sobre a minha vida, para que nós tenhamos condições de viver uma vida espiritual farta na presença dEle, agradando a Ele em todo tempo. Amém? Então o profeta Abacuque, abre lá em Abacuque. Presta atenção, irmãos, eu acho que, enquanto você vai buscando aí, eu vou dizendo algo aqui para você. Presta atenção naquilo que você lê. Presta atenção, Abacuque capítulo 3, verso 2, diz assim, eu vou, para ganhar tempo, diz exatamente assim: ouvi, Senhor, a tua palavra. Eu vou repetir. Ouvi, Senhor, a tua palavra, e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faz a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque 3, 2. Você entendeu? Eu vou ler o versículo de novo. Ouvi, Senhor, a tua palavra, e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faz-a conhecida. A tua ira, lembra-te. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Você percebe que Deus, ele sempre
mostra o cenário daquilo que está acontecendo com o seu povo, e ele levanta sempre alguém, para, através desse alguém, ele solucionar o problema, ele direcionar aquele problema. Nos nossos dias não são diferentes. Se a gente for realmente atento ao nosso dia a dia, à nossa jornada, a gente percebe que a igreja num todo, ela tende sempre a trilhar um caminho. E aqui eu quero que, apesar do tema ser avivamento, eu quero deixar aqui claro para vocês, que em tudo que Deus colocou, Ele deixou sempre duas opções. Se você quiser aceitar Ele como Salvador, você é salvo. Se você não quiser, você vai perecer, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então existe o caminho da perdição e o caminho para a salvação, né? Existe o caminho do bem e o caminho do mal. Existe um bonito e um feio, né? Um mais magro, um mais forte, né? Um mais alto, um mais baixo. Você percebe que sempre tem duas opções. Então as escolhas estão sempre às nossas frentes. Então essa palavra, ela te dá duas direções. Ou a direção para um avivamento, ou a direção para um esfriamento. Que você esteja atento a isso que o Senhor vai falar com você hoje. Ou você trilha para você um caminho de um avivamento, aonde você vai aprender mais de Deus, aonde você vai se encher mais do Espírito Santo de Deus, aonde as dificuldades da vida não vai fazer com que você se esfrie, ou você vai trilhar, você vai ignorar aquilo que Deus está falando, vem falando e vai falar hoje com você, ou você ignora isso e vai de caminho a um esfriamento. Por que o profeta disse isso? Ele olhou todo o cenário, ele entendeu todo o cenário, ele percebia que se não fosse avivado, que se não fosse com a presença de Deus, que se ele não estivesse cheio do Espírito Santo, que se ele não buscasse a presença de Deus, o conhecimento, a necessidade para poder combater aquela situação, ele não iria conseguir. E aí nós vamos ver dois tipos de avivamento, que aconteceu tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, e você vai perceber que quando nós estamos avivados, que quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós deixamos marcas. Eu poderia ter colocado as marcas de um avivamento, até falei com o Arthur, mas parece que fica muito maçante, é um tema muito, né? Mas aí eu coloquei só avivamento, por quê? Porque nós precisamos deixar marcas. A minha vida como cristã precisa marcar as gerações, para que lá na frente as pessoas possam lembrar de mim, como Francisco deixou marcas. A vida do Francisco foi assim, na presença de Deus, ele deixou marcas por onde passou, porque ele tinha uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, e hoje nós estamos diante de um cenário totalmente debilitado, irmãos. Outro dia eu dizia na escola bíblica dominical, quando nós não estamos atentos, nós nos tornamos presa fácil para o inimigo. Mas esse profeta aqui, ele percebe que a situação está difícil, está complicada, então ele entende que essa é a necessidade de Deus, aí ele busca Deus, e a primeira coisa que ele entende quando ele busca Deus, eu ouvi a tua palavra. Você tem ouvido de verdade a palavra de Deus? Ou você só tem escutado? Você escuta barulhos, escuta um monte de coisa, mas ouvir é diferente. Eu ouvi, Senhor, a tua palavra, e eu ouvi e temi. Será que nós temos tido temor ainda quando a gente escuta a palavra de Deus? Ou a gente escuta a palavra de Deus de qualquer forma? Como um diálogo qualquer, num lugar qualquer, de qualquer forma? Ou será que a igreja de Cristo ainda tem temido quando escuta a voz de Deus? Quando escuta a palavra de Deus? Se você quer ser avivado, se você quer estar cheio do Espírito Santo de Deus, preparados, prontos para combater a dificuldade da vida, você precisa ouvir. Você precisa entender o cenário. Você precisa entender as situações e ouvir a palavra de Deus e temer essa palavra, para poder você ser realmente usado por Deus. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aí você vai poder dizer, Senhor, o cenário requer um avivamento em mim. As dificuldades que eu vejo, que eu encontro, que está em mim, que está na igreja, requer um avivamento em mim. Porque sem estar cheio do poder, sem estar cheio do conhecimento do Senhor, sem estar na tua presença, é impossível combater as dificuldades, é impossível permanecer-se de pé, é impossível permanecer-se vivo.
Quando ele percebe isso, ele diz ao Senhor. Aí ele tem um diálogo, você sabe toda a oração do profeta, né? Então, você precisa entender isso e buscar isso hoje. Temos o primeiro cenário aqui, de exemplo. Nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais na frente, mas eu vou ler para vocês. Por exemplo, Atos capítulo 2, 17 e 18. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas, naqueles dias, e profetizarão. Isto fala de um grande avivamento. Nós conhecemos essa história em Atos. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa história, e você vai entender que cada avivamento deixa-se uma marca, e que você possa sair daqui hoje com avivamento, cheio do avivamento de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, e a partir daqui, você possa ser avivado sim, e passar a deixar marcas, que o mundo, que as pessoas nos vejam, cheio do Espírito Santo de Deus, e por onde nós viermos passar, viemos deixar marcas, a marca do poder, da graça e da misericórdia de Deus em nós, amém? E para você já entender, eu estou só antecipando, para você entender que o cenário ele é tão complicado, que nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus, por quê? Cris, hoje a gente caminha para conhecer a Deus, e permanecer em conhecer, e ser cheio do Espírito Santo, e ser batizado pelo Espírito Santo, e ter poder nas palavras. Ou a gente caminha nessa direção, ou a gente corre o risco de caminhar na direção do esfriamento, e quando a igreja corre por esse caminho, ela está dizendo assim, eu assumo o risco, eu assumo a responsabilidade do que Deus vai pensar de mim. E sabe o que Deus vai pensar de mim e de você? Se nós não assumimos a responsabilidade, o compromisso de buscar e estar cheio da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus, se nós não assumimos esse caminho, essa responsabilidade, nós estamos dizendo, eu assumo a responsabilidade, eu assumo as consequências de ir sobre o caminho do esfriamento. Aí Deus diz assim para mim e para você, Apocalipse 3, 15, 16, eu conheço as tuas obras, que nem és fria, nem quente. Quem dera fosses fria ou quente, assim porque és morna, e não és fria nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Eu não quero correr esse risco. Eu não quero trilhar o caminho do esfriamento. Eu não quero permitir que isso aconteça comigo. Então, antes que isso aconteça, eu vou buscar um avivamento. Eu vou buscar a direção de Deus. Eu vou buscar estar cheio do Espírito Santo de Deus. Eu vou ter nojo do pecado a cada dia. Eu não vou aceitar as coisas ruins na minha vida. Eu vou buscar estar cheio da presença de Deus, porque se eu estiver cheio da presença de Deus, eu vou eliminar tudo aquilo que contamina a minha vida, tudo aquilo que contamina o meu corpo, tudo aquilo que contamina a minha mente, eu vou eliminar, porque espaço não vai ter mais. Eu buscava, o louvor dizia, eu busquei para minha alma, mas não encontrei nada que substituísse, mas quando eu encontrei Deus, eu me senti cheio, eu me senti preenchido, eu me senti completo, porque a presença de Deus basta. A presença do Espírito Santo de Deus basta na minha e na sua vida. Quantas lutas, quantas dificuldades, quantos problemas, quantas ignorâncias, mas Deus está aqui para nos encher do seu Espírito, avivar a minha e a sua vida, para que nós tenhamos uma vida abundante na presença de Deus. Permita que o Espírito Santo de Deus tome conta da sua vida. Permita que o Espírito Santo de Deus conduza a sua vida. Não permita mais viver uma vida de mesmice. Ah, mas você não sabe, Francisco, eu já estou bem, está bem. Cuidado, meu irmão. Cuidado com o que eu estou bem. Preste atenção no que nós vamos falar aqui, para você poder entender se você está bem ou não. O que de fato é um avivamento, irmãos? O que não é avivamento? Vamos entender o que não é avivamento. Avivamento não é uma igreja lotada de membros. Avivamento não é isso. Avivamento não é falar em línguas, ou orar e alguém ser curado. Avivamento não é sapatear na presença de Deus como se estivesse cheio do avivamento, cheio. Isso é fogo de palha, e cuidado com isso. Permita-me a expressão. Cuidado.
A palavra de Deus diz que com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Cuidado com o que você tem feito, dizendo que é Deus, falando em nome de Deus, se Deus não mandou falar, agindo como se Deus estivesse dizendo. Deus mandou dizer, meu irmão. Cuidado. Deus veio para esclarecer para nós. Ele esclarece ao profeta, quando ele diz, eu ouvi a tua palavra, e eu temi. E por que ele disse, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos? Porque a nossa jornada é longa, irmãos. Até que Jesus volte, eu não sei o tipo de problema eu vou enfrentar. Você não sabe qual a dificuldade você vai enfrentar. Então há-se a necessidade de estar cheio da presença de Deus, de estar avivado, de estar cheio do poder, cheio da graça, para que nós possamos vencer o dia mau. É necessário estar na presença de Deus. E quando a gente fala de estar na presença de Deus, poucos desejam estar na presença de Deus. Essa é que é a verdade. Quer sair daqui chateado hoje? Saia, mas saia com a verdade. A verdade é que o povo de Deus não está mais procurando a Deus. O povo está contente com qualquer coisa, mas Deus está dizendo, o pouco que você tem buscado de mim é pouco. Busque mais, venha mais na minha presença, queira mais de mim, queira conhecer-me mais, e eu me apresentarei a você, e revelarei a você qual é a minha vontade para com a sua vida. Agora, se você quer viver um caminho de esfriamento, não precisa vir. Não é porque eu comecei esse trabalho agora, junto com o Tom, a gente colocou esse trabalho, que uma semana antes da ceia, a gente vai estar aqui todos os dias de joelho, das 7h30 às 8h. É meia horinha só de oração. Mas não vem, as pessoas não vêm. Pastor, me perdoa. Mas pouco importa, irmão, se você vem ou não. A vida espiritual é sua. A responsabilidade é sua. E maior é a minha responsabilidade de dizer hoje para você, se você não vir buscar a presença de Deus todos os dias, se você não buscar, se você não for comprometido, o dia mau vai chegar. E aí você não vai ter do que reclamar. Porque o Senhor está falando. O Senhor está querendo batizar no Espírito Santo, encher você do Espírito Santo, derramar poder sobre a sua vida, porque o dia mau vai vir, a dificuldade vai vir, o problema vai vir, a jornada é longa, até que Jesus volte. Eu não sei o que vai acontecer comigo ou com você, por isso há necessidade de estar na presença de Deus, porque você não vai ser pego de surpresa. Você pode olhar para você mesmo e dizer como está a sua vida? Será que nesse momento, será que Jesus não está dizendo, olha, por você não ser morno, por você não ser quente, aliás, por você não ser frio e nem ser quente, ser morno, eu quero vomitar você da minha presença. Será que Deus não está dizendo isso para mim hoje, para você hoje? Será que a gente não teme diante de uma palavra dessa? Isso não é palavra minha. Isso é palavra de Deus. Deus conhece todos os meus pensamentos. Deus conhece cada um de nós. Deus conhece os nossos intentos. Deus sabe cada passo nosso. Então, quando Ele chega a dizer isso para nós, irmãos, isso é sério. Você tem noção de o próprio Deus, aquele que morreu na cruz por mim e por você, para nos salvar, chegar a ponto de olhar para nós e dizer assim, olha, a sua vida está tão defasada, que você não é quente, não é frio, você não é nada, essa que é a verdade. Quem dera fosse pelo menos frio, ou quente, mas você é morno, você nem é quente, você nem é frio. Então quem você é? O que eu sou, quem você é, o que nós estamos fazendo com a nossa vida espiritual. Não é momento de brincar de ser crente. É momento de assumir responsabilidade. O Senhor está voltando, a qualquer momento o Senhor volta. E aí como que Ele vai nos encontrar? Não dá para brincar, irmãos. Quem gosta aqui de orar? Nem levanta a mão, vai que você fica envergonhado. Quem é que quer orar? Agora vai para você, grupo de louvor, agora é daqui mesmo. Você sabe o tamanho da responsabilidade que você faz aqui? Você vem cantar aqui de qualquer jeito? Você tem colocado a sua vida em oração? Você mesmo. É você, não sou eu que tenho que orar por você. Eu tenho que te ajudar.
Eu sou suporte. Cordão de 2 dobras. Mas primeiro é você. Você ora? Se eu te convidar amanhã para nós vir aqui todos, vocês vêm? Qual é a desculpa? E aí, irmãos? O que a gente faz numa situação dessa? Pastor convida, povo convida e ninguém vem. E aí depois você quer combater o mal assim? Jesus orou? Jesus se preparou? Ou alguém orou por ele? Jesus orou. Em tudo, em todo o tempo, Jesus orava. Jesus buscava o Pai em oração. Até no momento da cruz, o que ele diz? Ele faz uma oração. Ele diz, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Mas olha, faz a tua vontade. E aí? É complicado, irmãos. O que Salomão fez? Salomão, ele foi um grande homem de Deus. E no decorrer da sua vida, a gente percebe que ele foi um homem super avivado. Por quê? Porque se você for ver lá em 2 Crônicas, capítulo 7, diz assim, quando Salomão terminou de orar, perceba, quando Salomão terminou de orar, desceu fogo do céu e queimou os holocaustos e os sacrifícios, e a presença gloriosa do Senhor encheu o templo. Quando Salomão terminou de quê? De orar. O templo se encheu da presença de Deus. Os sacerdotes não podiam entrar no templo do Senhor, pois a presença gloriosa do Senhor havia enchido o templo, e todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, curvaram-se com o rosto em terra, sobre o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Vamos orar? Para que o Espírito Santo tome a minha vida, tome esse lugar. Continuando. Assim celebrou Salomão a festa por 7 dias, e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Hermate até o rio Egito. No 8º dia foi realizada uma cerimônia de encerramento, pois havia comemorado a dedicação do altar por 7 dias, e a festa das cabanas por mais 7 dias. Terminada a festa, Salomão mandou o povo para casa. Foram embora, alegres e exultantes, pois o Senhor tinha mostrado toda a sua bondade a Davi e a Salomão e ao seu povo Israel. O que você percebeu aqui nesse texto? 2 coisas que você precisa entender. Quando ele faz toda essa apresentação a Deus do templo, consagra o templo a Deus. Quantos dias aconteceu aqui, irmãos? Você entendeu? 7 dias. Mais 7 dias, 14 dias. E o que aconteceu com esses dias todos? Toda a congregação com ele. Faz 7 dias de oração aí, pastor. E se prepare para orar sozinho. Você quer estar mesmo cheio do Espírito Santo? Você quer ser mesmo avivado? Quando nós nos propomos a orar, quando nós nos propomos a estar na presença de Deus, o Espírito Santo de Deus vem e enche o lugar. A presença de Deus enche o lugar. Portanto, igreja, quando for convocado, venha, porque a presença de Deus está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui para trabalhar em nossas vidas, para encher as nossas vidas. Ninguém pode fazer sozinho. Eu posso vir aqui orar à noite, o dia, mas eu vou estar cheio do Espírito Santo, você não. Portanto, é necessário eu vir, você vir, todos nós, a congregação juntos, tem uma convocação, venha, tem culto, venha. Por que você não vem? Você está satisfeito com a vida que você anda. Essa é que é a verdade. Quando eu não estou satisfeito com a minha vida, eu busco a Deus. Quando eu não estou satisfeito com aquilo que está acontecendo, eu busco a presença de Deus.
Quando eu entendo que eu não consigo, e de fato eu não consigo, porque lá em Mateus a palavra é clara, diz que o homem sem Deus é um homem morto. Quando eu entendo que eu não consigo, eu busco a Deus. E eu vou viver na dependência desse Deus, porque com Ele todas as coisas eu posso. Amém até aqui? O que nós já temos? Algumas marcas. O que nós já temos? Uma das marcas, a manifestação da glória de Deus. A presença gloriosa do Senhor encheu o templo. Quem é o templo do Espírito Santo? O templo do Espírito Santo sou eu e você, irmãos. Você precisa estar cheio do Espírito Santo. A glória de Deus precisa baixar sobre a mim e a sua vida e nós estarmos cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo desceu naquele lugar, o templo ficou cheio da presença de Deus, a ponto de ninguém nem conseguir entrar. A presença de Deus era notória, o poder de Deus era notório, a presença dele era notória. Eu preciso dessa presença de Deus na minha vida, eu preciso da glória de Deus na minha vida, eu preciso estar avivado, eu preciso estar vivo. Olha, irmãos, você precisa entender que o avivamento é exatamente isso, você precisa permanecer vivo. Avivamento é isso, preservar, manter-se vivo. Aquilo que Deus quer de mim, de você hoje, é permaneça vivo, vivo na presença de Deus, vida em abundância. Deus nos deu essa vida, o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para vos dar vida e vida em abundância. É essa vida que Deus tem para mim e para você, uma vida cheia de poder e graça e misericórdia, uma vida regalada do Espírito Santo, uma vida com vitória. Se você quer esse avivamento, se você quer viver essa vida, você precisa orar mais, você precisa ler mais, você precisa buscar mais, você precisa estar mais em comunhão, você precisa fazer-se presente na presença de Deus. É impossível estar cheio da presença de Deus, se não for através da oração. Todos os grandes avivamentos foi pela oração. Temos pastores aqui, pastor Davi, pastor Manuel, pastor Adeildo, e eles sabem. Alguém me mostra um avivamento aqui que aconteceu sem oração? Parou de orar, acabou o avivamento. Parou de orar, acabou a ação do Espírito Santo. É necessário a igreja estar preparada, orar, para que as marcas possam ficar. Já imaginou as pessoas passando e dizendo assim, nossa, essa igreja eu não consegui nem entrar, porque a presença, a glória de Deus estava grandiosa, todos ali, olha, estavam todos cheios do Espírito Santo, que bênção, que maravilha, a coisa acontece, eles oram e fogo do céu cai, as coisas acontecem, porque é um povo de Deus, é um povo que busca a Deus, é um povo que não está acomodado, é um povo que não se acomoda com as coisas da vida, mas busca a presença de Deus em todo o tempo, e a gente vê, é notório, as coisas estão acontecendo. É isso que eu desejo para a minha vida, é isso que eu desejo para a sua vida, e isso eu desejo para esta igreja, que nós possamos ser uma igreja avivada, uma igreja poderosa, usada nas mãos de Deus. Deus tem essa palavra para você hoje, você não vai sair daqui alheio daquilo que Deus tem para você, você vai sair daqui com essa responsabilidade, faça com ela o que você quiser, mas Deus cobrou de mim, está cobrando em mim, e eu estou transmitindo a você, no poder de Deus, não é palavra de homem, a palavra de Deus. O profeta disse, eu ouvi a tua voz, eu ouvi, temi, e entendi, e quando o castigo vier, quando a dificuldade vier, quando a correção vier, Senhor, eu reconheço, que vai ser difícil, então usa de misericórdia, vai vir, uma hora vem, uma hora a conta chega, e quando a conta chegar, Senhor, usa de misericórdia para comigo, usa de misericórdia para com o teu povo. Foi isso que ele entendeu. Ele ouviu, ele temeu, e ele sabia que Deus vai corrigir, que Deus vai ajustar os pontos ali. Aí ele disse, Senhor, eu sei que isso é inevitável, eu sei que é inevitável que o Senhor corrija o teu povo, mas Senhor, quando for corrigir, usa de misericórdia. Que Deus possa usar de misericórdia com a minha e com a sua vida hoje. Porque a correção precisa. Isso é inevitável para a minha e para a sua vida. Para a nossa saúde espiritual, é necessário correções. A palavra de Deus lá em 2 Timóteo diz exatamente isso. Ela veio para nos ensinar, para nos corrigir, né, para nos exortar, e aí por diante, para nos educar.
mas com a finalidade, para que nós nos tornemos habilitados, homens e mulheres habilitados para toda boa obra. Você precisa ser corrigido, sim, eu preciso ser corrigido, sim, mas cheio do Espírito Santo de Deus, irmãos, nós vamos realizar grandes milagres, grandes coisas nós vamos fazer na presença de Deus, porque Deus nos levantou para isso, Deus nos chamou para isso, com a finalidade de nos ajudar e tornar cada um de nós, homens e mulheres de Deus, cheio do seu Espírito, cheio da sua presença, cheio da sua unção, com a sua graça e com o poder dos céus, para determinar que o inimigo não tem poder sobre as nossas vidas. É isso que você quer para você? É isso que você quer para a sua vida? Não saia daqui diferente disso. Não saia daqui diferente disso. Saia daqui cheio, e cheio do poder de Deus, da graça de Deus. Continuando aqui, adoração voluntária. Sabe, irmãos, quando a gente busca a palavra de Deus, como avivamento para as nossas vidas, a adoração, ela não é implorada. Não tem nada mais triste numa igreja do que você ver as pessoas implorando você. Venha adorar, venha orar, venha buscar. Isso, irmãos, isso dói no coração, não dói, pastor? Vocês que são pastores aí, que estão aqui. Você imagina ficar implorando a igreja. Venha orar, irmãos. Venha buscar, irmãos. Sabe, ficar se humilhando. Quem tem que ter desejo é você. Quem tem que ter vontade de buscar é você. Quem tem que ter anseio pela vontade de Deus, pela palavra de Deus, pela presença de Deus é você. A igreja precisa entender que ela sem Deus é nada. A igreja sem Deus é morta. Nós precisamos nos avivar. Precisamos de um avivamento, o derramar do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E para isso acontecer, eu preciso orar, eu preciso buscar, eu preciso entender a Deus, buscar ler a palavra de Deus, ter contato com Deus, estar na presença de Deus constantemente. Isso sim vai me fazer estar cheio do Espírito Santo de Deus. Fora dessa jornada, fora desse caminho, eu estou trilhando o caminho do esfriamento para mim. Como o profeta disse, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, porque é no meio da jornada, é no caminhar. Permita, a irmã Silvana acabou de perder um ente querido, é duro. Se a gente não estiver cheio do Espírito Santo, se a gente tiver conhecimento de Deus, se a gente não tiver firmado, a gente padece, não é, Silvana? É duro, a queda, muitas das vezes a gente não consegue levantar, mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, a gente entende os propósitos de Deus, a gente entende a vontade de Deus, a gente entende os desígnios de Deus, a gente entende que Deus tem o controle de todas as coisas, e que nada fugiu e não fugirá do seu controle. E o Espírito Santo controla, o Espírito Santo consola, o Espírito Santo conforma, faz com que nós venhamos nos conformar com os momentos. As perdas da vida, as pancadas da vida, as dificuldades da vida, até que Jesus volte, vai acontecer. Mas se nós estivermos firmados na rocha, se nós estivermos firmados em Deus, buscando constantemente a Ele, nós vamos passar cantando glória, como diz o louvor. No outro lado, cantando o hino da vitória. Isso é promessa de Deus. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer em ficar castigando o seu povo. Deus não tem prazer em ficar corrigindo o seu povo. Nós que levamos a Ele fazer isso. E Ele nos corrige para o nosso bem. A palavra diz que Deus corrige porque Ele nos ama. Prazer de se reunir e cultuar a Deus. Assim celebrou Salomão a festa por 7 dias, e todo Israel com ele, uma grande congregação. Por 7 dias celebrou, e a congregação com ele, os 7 dias. Nós fizemos aqui 2 dias de EBF, Escola Bíblica de Férias. Nós estávamos com, nós temos 160, né, Adriana? Nós tínhamos 60, Adriana? Nossos? E aí? Pode pensar. Pode chorar. Me perdoe. Pode espernear. Mas não é isso que Deus tem para mim nem para você. 7 dias. Salomão e toda a sua congregação com eles. A presença de Deus foi notória. Encheu aquele lugar. Fogo caía dos céus. E se tivesse caído fogo do céu nesses 2 dias aí? Porque caiu.
Esses 2 dias para mim caiu. Deus falou comigo. Você perdeu. Você que não veio, perdeu. E aí? De quem é a responsabilidade? Talvez esse ano seja a minha última mensagem aqui. Pelo menos pela agenda é. Mas eu não vou fugir da responsabilidade que Deus mandou dizer para você. Eu não vou fugir da responsabilidade de dizer para você que você é o principal responsável. Ou você se compromete com Deus, ou você busca uma vida de avivamento com Deus, ou você busca se apresentar a Deus e permitir que o Espírito Santo faça rebuliço sim na sua vida, transforme a sua vida, renove a sua fé, renove a sua esperança, mude a sua situação, ou então você arcará com a consequência. E eu não quero estar na pele de ninguém. Eu quero colocar a minha vida no altar de Deus. E eu quero que Deus cuide de mim, que Deus me ajude, porque os dias são maus, os dias não são fáceis, a dificuldade até que Jesus volte, na minha jornada, por isso que ele diz, no meio do tempo, aviva, Senhor, no decorrer da jornada, no decorrer da caminhada, aviva, Senhor, a tua obra em mim, porque eu não sei o que eu vou deparar a mim ali na frente, eu não sei o que vai acontecer comigo ali na frente, mas se eu estiver preparado, se eu estiver na tua presença, se a tua presença for comigo, eu não vou ter tamanha dificuldade. Não sei realmente, irmãos, o que está passando pela sua cabeça. Realmente eu não sei. Mas Deus está falando. Você está entendendo? Nossa, 4, 5 pessoas. Você está entendendo, igreja? É com você. Porque é comigo. Foi comigo no decorrer dessa mensagem. E está sendo hoje. Eu não quero ser cobrado de Deus aquilo que Ele colocou nas minhas mãos para fazer. Eu quero ter responsabilidade. Eu quero ter compromisso com Ele. Porque Deus vai cobrar na hora certa. Você lembra dos talentos? Você conhece a história. Se você estiver enterrando o seu, você vai ser cobrado por Deus. Sabe, irmãos? Quando a gente convoca alguém para oração, 2 ou 3 vêm. Mas o avivamento acontece. Você pode ter certeza. 2 ou 3 vêm, mas o avivamento acontece. O templo é cheio da presença de Deus. Fogo cai do céu, sim. Porque é assim, sempre foi. Se você for perceber, em toda a geração, a gente tem um exemplo aqui, dessa congregação aqui com Salomão, todos juntos com ele. E a gente vai estar falando aqui do último exemplo, para que nós possamos encerrar. Nós não estamos atrasados não, pode ficar tranquilo. Mas há necessidade disso, irmãos, de estarmos juntos. Se comprometa, primeiramente com Deus e com você mesma, para estar juntos. Isso aqui é o templo, onde você se reúne para ser alimentado. Busque a participar de tudo que for necessário. Tudo aquilo que você tiver condições de vir, venha. Ofereça o melhor que você tem, faça o melhor que você tem, mas esteja presente. Porque é aqui que acontecem os milagres de Deus. É aqui que a presença de Deus é manifestada. É aqui que Deus fala. É aqui que Deus revela. É aqui que Deus exorta. É aqui que Deus corrige. É aqui que Deus educa. É aqui que Deus ensina. O caminho está sendo ensinado aqui. Se você está fora desse trilho, você corre o risco sério. E aí, igual o pastor até comentou ontem, só depois de 1 mês, 2, 3, 4 meses é que sabe o que aconteceu com aquela ovelha, né, pastor Manuel? Você não sabe nem o que acontece, porque a ovelha não se dá nem o direito de dizer, olha, eu estou passando por uma dificuldade, eu estou precisando de ajuda, me ajuda, ora por mim, pega na minha mão, caminha junto comigo, eu não estou conseguindo sozinho. Então, irmãos, só depois a gente sabe o que aconteceu. É agora, é já, é para ontem. Busque a presença de Deus, busque ser cheio do Espírito Santo de Deus, para que você possa ser alguém avivado. Atos 2, 37, 38 diz assim, quando ouviram isto, no capítulo
de Atos, capítulo 1, do verso 8 diante, diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Poder dos céus, nós receberemos o poder de Deus, para ser testemunha. Ninguém testemunha de Deus sem estar cheio do poder de Deus. Ninguém testemunha de Deus sem ter o conhecimento de Deus. Ninguém fala de Deus sem saber quem é Deus. Portanto, se eu quero estar cheio do poder de Deus, eu preciso conhecer a Deus. Se eu quero falar de Deus, eu preciso conhecer a Deus. Se eu quero estar cheio do Espírito Santo de Deus, eu preciso buscar o Espírito Santo em oração. Então é assim, irmãos. Está decidindo aí o que você vai querer daqui para frente? Repetindo, até que Jesus volte, vamos ter dificuldade. Se você não estiver avivado, cheio do Espírito Santo, na presença de Deus, cheio do poder de Deus, cheio da graça e do conhecimento, você pode ser prejudicado. Se você não estiver nessa condição, você pode ser prejudicado. Ou já no caminho do esfriamento. Quando a dificuldade vem, normalmente a gente se acomoda. A gente diz, ó céu, ó vida, por que isso? Sabe, irmãos? Efésios capítulo 5, verso 14 diz assim: desperta, ó tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Ou se és que já não estás morto. A continuidade vai falar sobre isso. E aí? Será, irmãos, que em muitos momentos da vida nós já estamos mortos, espiritualmente falando? Abatidos, cansados, sem força para caminhar? Sem ânimo, desanimado, desmotivados. Mas Deus veio hoje aqui dizer especialmente para você: eu tenho o caminho certo. Eu sou o poder. Eu sou a graça que te alcançou e vai continuar te alcançando. Eu tenho a misericórdia para te ajudar no momento da dificuldade. O meu amor é suficiente para contigo. A minha graça te basta. Busca a minha face, busca a minha presença, busque o meu Espírito, e eu vos derramarei sobre você unção dobrada, e você receberá poder dos céus, e vencerá toda e qualquer dificuldade nesta vida. E aí, cheio da minha graça, cheio do meu conhecimento, cheio do meu poder, você vai poder testificar do meu amor para com as nações, para com as pessoas, para com o pecador, para com o mundo, e todos saberão que eu sou o Senhor. Nesse capítulo aqui, você pode ver que em todo o livro de Atos vai falar sobre esse avivamento. Desceu fogo dos céus ali também, desceu o poder de Deus ali também. Todos que estavam ali reunidos começaram a falar em línguas diferentes pelo poder de Deus, porque eles estavam juntos, irmãos, estavam orando junto. Se você pegar todo esse texto, esse capítulo, vai dizer que a igreja estava junta, unânime, em oração, partiu o pão em comum acordo, juntos, comiam juntos, bebiam juntos, e Deus retribuiu a cada um deles com vidas, com almas sendo salvas. A igreja precisa estar reunida para que haja um avivamento, para que haja poder de Deus, para que a igreja seja realmente avivada e fogo caia dos céus e o poder seja derramado. Há-se a necessidade de estarmos juntos. Juntos, irmãos. É dia, é tempo de avivamento, é tempo de buscar o Senhor, é tempo de se achegar ao Senhor. Buscai-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e sereis achado de vós. Deus está aqui, irmãos. Deus está aqui dizendo: vem, filho meu. Vem, filho meu, vem, olha eu aqui querendo falar contigo, olha eu querendo te dar poder, olha eu querendo manifestar a minha graça para você, olha eu querendo me revelar a você, olha eu querendo derramar do meu Espírito sobre a tua vida, olha eu querendo te avivar. Receba o poder de Deus, receba o avivamento de Deus, para que haja transformação de vida, para que haja transformação de pensamento, para que haja transformação e trilhagem do caminho. É necessário estar cheio do Espírito Santo de Deus. É necessário buscar a presença de Deus. A gente se sente
A gente se sente abatido, irmãos, cansado, quando a gente vê que o problema chega e você não tem a quem pedir socorro. Socorro está em Deus. Eu sou o teu socorro bem presente no dia da tua dificuldade. O que você quer para a sua vida como cristão? Você quer só ter o nome de cristão? Você quer ter só o nome de crente? Só de onde você é? Sou lá da Batista. Não te leva a lugar nenhum. Quem é o seu pastor? O pastor Manuel. Não te leva também a lugar nenhum. Da onde que você é? Eu sou de Cristo. Qual é o seu sobrenome? O Espírito Santo, cheio dele. O que você faz, eu faço no poder de Deus. Para quem você faz, eu faço para Deus. A quem você pertence, eu pertenço a Deus. Eu sou da igreja de Deus, a igreja batista, a igreja de Deus. Eu sou povo de Deus, raça eleita, sacerdócio real. Eu sou nação santa e eu sou povo de propriedade exclusiva de Deus. Antes de qualquer coisa, eu sou de Deus. Eu sou servo de Deus. Eu tenho o poder de Deus. Eu recebi a graça de Deus. Eu sou cheio da unção de Deus. Eu tenho o conhecimento de Deus. Eu não quero conhecimento de homens. Homens não salvam. Homens não transformam a vida. Mas Deus salva, Deus transforma, Deus liberta, Deus cura. E Ele está aqui dizendo: receba o meu avivamento, porque eu quero te transformar. Eu quero fazer de você uma nação eleita. Eu quero garantir a vitória para você. Toda a correção de Deus vem por conta dos nossos pecados, dos nossos erros. Mateus, vem para cá. Nós vamos cantar um louvor. Eu vou encerrar por aqui porque tinha muita mais coisa para falar, mas nós precisamos respeitar o tempo também. Mas eu creio que é isso. Nós vamos cantar um louvor. E esse louvor, fizeram até memes desse louvor, porque até nisso as pessoas desrespeitam. Mas presta atenção na letra desse louvor. Cristo, presta atenção, você ouviu a palavra de Deus. Enquanto os meninos vão se preparando aqui. A palavra de Deus, ela diz assim: profeta, eu ouvi e temi. Aviva a tua obra em nosso meio, no decorrer da jornada, no decorrer dos tempos. E usa de misericórdia. Eu não sei qual é a tua dificuldade hoje, que não esteja permitindo estar cheio do Espírito Santo. Eu não sei qual é a mazela que está bloqueando o derramar-se do Espírito Santo de Deus na tua vida. Eu não sei, de fato eu não sei, eu sei da minha. Mas Deus quer fazer isso com você hoje. Vamos cantar esse louvor? E presta atenção, há-se a necessidade, irmãos, de repensar no nosso primeiro amor. Pense no seu primeiro amor. Pense o que aconteceu de ir lá até aqui. Por que você não sente mais esse desejo de ser avivado? Não sente mais o desejo de estar cheio do poder de Deus? Não sente mais o desejo de falar com toda a alegria, dizer: olha, Jesus te ama como pecador. Jesus quer te salvar. Jesus quer te libertar. Parece brincadeira, parece mentira, mas a maioria do cristão hoje não tem mais esse prazer de falar de Jesus para o outro, para o pecador. E quando fala como se fosse uma obrigação. Não é uma obrigação, é um privilégio. Você poder dizer ao pecador que existe alguém que o ama, que existe alguém que quer salvá-lo. Se você quiser colocar-se de pé ou ficar sentado, escuta esse louvor. O Mateus vai cantar, e em seguida nós damos continuidade, amém? Mas faça desse louvor uma oração, preste atenção na letra do louvor, feche seus olhos, reflita, veja como está o seu coração. Não tenha medo, irmãos. Enquanto ele se prepara, não tenha medo de dizer para Deus quem você é. Se você não disser, Deus sabe. Se você não contar, Deus também sabe. Se você não se mostrar a Deus, Ele também sabe. Então, não conte para mim, mas conte para Deus, diga para Deus: Senhor, eu realmente preciso. Eu preciso voltar ao primeiro amor. Eu preciso estar cheio do Teu Espírito Santo. Eu preciso vir orar mais. Eu preciso estar mais reunido nos cultos. Eu preciso estar reunido, eu preciso estar em comunhão com todos os meus irmãos, para que eu não possa ser pego de surpresa. Amém?
nada sou, eu reconheço que dependo do seu amor. Meu Senhor, me aceita de volta. Arrependido, eu só quero voltar pros teus braços, onde é o meu lugar novamente. Tua presença eu encontrei. O meu coração reacende a chama do meu primeiro amor que um dia apagou. Estou quebrantado por tua presença. Ó Pai, me perdoa, por favor. E na verdade que eu não sou tão forte como eu pensava. Minha voz fala, estou clamando por ti, pois sem Deus não sou nada. Não me deixes, fico morto em vida, meu mundo acaba. Será impossível pra mim existir sem teu amor, não tua graça. Eu me arrependo de todos meus erros, suplico por favor, que não me deixes e não me abandones, porque forte eu não sou. E na verdade é que eu não sou tão forte como eu pensava. Louvado seja o teu nome, Deus. Minha voz fala, estou clamando por ti, pois sem Deus não sou nada. Não nos deixes só, Pai. Não me deixes, fico Precisamos da tua morto presença, em Deus. vida, meu Não somos mundo fortes sem a tua acaba. presença, Deus. Não existe vida sem a tua presença. Será impossível pra mim Misericórdia, Deus. existir Tem sem misericórdia teu da tua amor, igreja, tua Pai. graça. Nós dependemos do Senhor, da tua graça e do teu amor. Eu me arrependo de Aleluia, todos Deus. meus Restaura a tua erros, igreja, restaura o teu suplico, povo. por Renova, Pai, em nós a favor. esperança. Derrama do teu Espírito Que não sobre me a tua deixes igreja. e não Derrama da tua me graça abandones, sobre cada um de nós, ó Deus. Nós porque não somos forte fortes o eu suficiente para não vencer a sou. dificuldade. Dependemos de ti, ó Pai. Dependemos do Senhor, ó Pai. Ajuda cada um de como nós. eu Oh, aleluia. pensava. Olha para a tua igreja. Olha para cada um de nós. Minha voz Renova a fala, nossa estou vida, Pai. clamando Renova por em ti, nós o teu poder, ó sem Deus. Deus não Derrama do sou teu Espírito nada. Santo, ó Deus. Em nome de Jesus. Em Não nome me de deixes, Jesus. fico Tem morto em misericórdia da tua vida, igreja, Pai. meu mundo Oh, acaba. Obrigado, Jesus. Obrigado. Será pela tua impossível misericórdia. pra mim existir sem teu amor, tua graça. Eu me arrependo de todos meus erros, suplico por favor, que não me deixes e não me abandones, porque forte eu não sou. Aleluias, aleluias, aleluias. Coloque de pé, igreja. Coloque-se de pé. Coloque-se de pé e faça uma oração. Faça uma oração e diga realmente a Deus: eu não sou forte o suficiente, Senhor. Na verdade eu dependo de Ti, eu dependo do Teu amor, eu dependo da Tua graça, eu dependo da Tua misericórdia, eu dependo totalmente de Ti, ó Deus, porque na verdade eu não sou forte como eu pensava. Você não é forte como você pensa. Eu não sou forte como eu pensava que eu era. E eu reconheço, Senhor, a necessidade da Tua presença. Eu reconheço a necessidade do Senhor em mim. Por isso eu estou aqui e eu me rendo aos teus pés. Eu não sei se tem pessoas aqui nessa condição. Qual é a tua condição espiritual hoje? Será que você não precisa de um avivamento na sua vida hoje? Não tenha vergonha de se apresentar a Deus. Você está se apresentando a Deus, não é a homens. Aquele que pode te dar o poder, aquele que pode avivar a sua vida, aquele que pode dobrar a unção sobre a sua vida. Ele está aqui falando com você. Ele quer derramar do seu Espírito sobre a sua vida. Levante a sua mão para nós orarmos por você. Tem alguém que necessita? Tem alguém que quer esse poder sobre a sua vida? Tem alguém que necessita desse avivamento na sua vida? Levante a sua mão para que nós possamos orar. Foi com você essa palavra, foi para mim essa palavra, é para nós essa palavra. Deus quer avivar a sua igreja, Deus quer derramar poder do céu sobre a sua igreja. Como você se sente?
Você precisa desse avivamento? Levante a sua mão para nós orarmos por você. Se quiser vir aqui na frente e receber uma oração, faça isso também. Fica ao seu critério. O pastor vai fazer uma oração e aí fica ao seu critério. Amém? Permaneça de olhos fechados.